Olá a todos, olá Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá. Continuamos a nossa série de programas Estados Espirituais e hoje gostaríamos de falar do caminho da Torá e do caminho do sofrimento. Já fizemos 100 programas, estamos quase a terminar esta série, estamos a fazer um livro e é um pouco estranho, mas falta-nos esta parte importante, como o caminho da Torá e o caminho do sofrimento. E isto pode ser como que uma conclusão de todas as nossas conversas. Primeira pergunta. Pode, por favor, caracterizar o caminho da Torá? O caminho do sofrimento penso que todos o sentimos em nós próprios, mas o que é o caminho da Torá? Dr. Leitman, o problema é o seguinte, que uma vez que a humanidade tem um objetivo, que é alcançar, como resultado do seu desenvolvimento completo, a adesão com o Criador, então avançar nessa direção é chamado o caminho da Torá. Porque avançar na direção do Criador, manter as suas condições, ser semelhante a Ele, é baseado no conhecimento de que o que é que Ele quer exatamente, o que é que nós precisamos de alcançar. E o caminho do sofrimento é em paralelo a este, mas é um caminho diferente, em que nos desenvolvemos por sofrimento, que nos empurra em diferentes formas. Podem ser problemas técnicos pela natureza, guerras. Resumidamente, tudo e mais alguma coisa. O que quer que a humanidade sofra e que gostaria de evitar. Então a Torá explica que se queremos viver uma vida boa, confortável, tranquila, não ser arrastado para guerras, precisamos de ver o que o Criador exige de nós. E se não o fizermos, então Ele vai empurrar-nos para a nossa correção, através de golpes, de sofrimento. Michael, enquanto compreendi, este caminho do sofrimento é um processo de desenvolvimento da humanidade. Dr. Leitman, consideremos que seja natural, porque é assim que nos comportamos, é assim que o sentimos. Mas na realidade, por que deveria isto ser natural? Michael, a realidade poderia ser diferente? Dr. Leitman, claro. Por que não fazer o que é favorável aos olhos do Criador? E não aquilo que nos sabe bem. Na real, não há problema em fazê-lo, mas 8 bilhões de pessoas, cada um entende o que significa aos olhos do Criador de forma diferente. Dr. Leitman, certo. Precisamos de entender, precisamos de compreender que o desejo do Criador é a doação, conexão entre nós. Um bom relacionamento, fazer, receber, apreciar o bem dos outros. E se for isto o que vamos fazer, então vamos desenvolver de uma forma boa. E se não agirmos desta forma, então o nosso desenvolvimento vai acontecer através de golpes e sofrimento. Michael, temos dois problemas aqui. O primeiro é, antes de mais, temos que acreditar aquilo que nos diz. Ninguém nos ensina isto na escola. E a segunda coisa é que, mesmo que acreditemos, temos que concretizar na nossa conexão com os outros, que talvez não pensem da mesma forma. E quem disse que é assim que temos que agir? Dr. Leitman, tudo isto foi escrito há centenas de anos atrás, antes de todo o resto ter sido escrito. É real, sim, mas por centenas de anos que nós temos lutado, temos destruído, não há uma conexão correta. Dr. Leitman, certo, mas ainda assim vemos que há pessoas que se levantam e que dizem perante todos, vamos viver de forma pacífica, vamos trabalhar contra o nosso ego.
que essa é toda a razão para o nosso sofrimento. Vamos aproximar-nos uns dos outros, vamos ser mais atenciosos uns para os outros. Bem, tudo isto são coisas que as pessoas simplesmente não ouvem, não permeiam o coração. O nosso coração quer apenas ouvir calúnia. Michael, então a pergunta é, por que é que o Criador, a força superior, todo o sistema está feito para que não se possa fazer uma ligação entre o caminho da Torá e a correção do nosso ego? Por que é que não há nenhuma conexão aqui? Se a pessoa pudesse unir as duas coisas no seu coração, porque intelectualmente, ok, estão de alguma forma unidos, a pessoa leu algo, ouviu algo, mas no coração é impossível. Eu não vejo que se fizer algo mal, eu recebo um castigo, até pelo contrário. Dr. Lightman, se recebêssemos um castigo imediato para uma má ação, então não teríamos livre-arbítrio, reconhecimento, entendimento, escolha. Seríamos simplesmente forçados a agir da forma como agimos. E não haveria nada de livre acerca disto. A pessoa não teria oportunidade de agir desta ou daquela forma. Michael, sim, isso seria a negação da nossa liberdade de escolha, mas se saíssemos e perguntássemos a 1000 pessoas em qualquer país, podemos dizer que todo este sofrimento da humanidade vem como resultado da nossa distância, porque não nos amamos? Tenho a certeza que as pessoas diriam, sim, é verdadeiramente desta forma. Esta é a razão por os terremotos. Bem, as guerras até nos podemos relacionar com elas, mas há uma quantidade enorme de sofrimentos, não só guerras. Eu compreendo, as pessoas não conseguem unir entre os dois, e isto é depois de centenas de anos de desenvolvimento. Porquê? Dr. Lightman, porque as pessoas não querem aprofundar a natureza na qual existimos. É melhor para eles justificarem-se e agirem como acharem melhor. Michael, e porquê que mesmo estas pessoas que estão envolvidas na correção e vemos ao longo da história que são milhões, ainda não estão livres do sofrimento, ainda não se conseguiram livrar do sofrimento? Dr. Lightman, acontece que há sofrimento particular e sofrimento geral. Claro que a pessoa pode livrar-se do sofrimento particular, mas não se pode livrar do sofrimento geral, porque está acima de um grupo completo de pessoas de toda uma nação. E por isso as pessoas não podem estar felizes enquanto os problemas vêm para toda a nação. Então, se a pessoa seguir o caminho da Torá, por exemplo, seja o caminho da sua correção pessoal, aproximar-se do Criador, aproximar-se das outras pessoas, então está livre de um sofrimento particular? Dr. Lightman, certo. Então não há ponto, não há objetivo para a natureza o atormentar, Dr. Lightman, certo. Então, como ele está conectado a toda a humanidade e toda a humanidade vai pelo caminho do sofrimento, ele sofre junto com eles, Dr. Lightman, certo. Podemos dizer que existem tipos diferentes de sofrimento, a começar de diferentes tipos de cataclismo, doenças, etc. E que para cada tipo dos nossos desejos existe um determinado tipo de sofrimento? Doutor Leitman, podemos dizer isso, mas na verdade, de alguma forma, em quantidade, em qualidade, em tipo, não podemos dizer. Mas na verdade, não. É um sistema complicado que não podemos estudar, Dr. Leitman, certo. Isto é algo que nós não estudamos. Nós precisamos de agir de tal forma que, no geral, vamos erradicar todo o sofrimento. É possível substituir o sofrimento num nível físico por sofrimento como resultado das relações entre as pessoas, digamos desta forma? Porque isto é o que precisamos de corrigir. Ou seja, eu compreendo o sofrimento como resultado de calúnia, por causa de respeito, poder. Isto são coisas que precisamos de corrigir. E o sofrimento pode vir no nível
de terremotos, furacões. O que é que isso tem a ver com as relações entre as pessoas? Dr. Leitman, no nosso entendimento não há relação. Mas se nós trouxermos tudo junto para um denominador comum na natureza, então podemos entender, adivinhar e até prever que tais ações podem ser o resultado destes relacionamentos nossos. Michael está a dizer que todo o sofrimento, mesmo ao nível do inanimado, tem um resultado ou a sua razão é automaticamente tudo, incluindo todo o resto. Uma explosão no Sol, a explosão das estrelas, tempestades no oceano, problemas. Tudo tem que ver com as ações do homem. Michael, e diz isto com base em quê? Dr. Leitman, com base em que toda a natureza é global, está interconectada, é integral e tudo influencia todo o resto. Michael, podemos dizer que o caminho da Torá acelera o processo do desenvolvimento do homem? Dr. Leitman, certo. O caminho da Torá corrige e acelera o desenvolvimento das pessoas porque elas não são forçadas a estar durante um certo período de tempo, num período de tempo em sofrimento. Então, este sofrimento prolongado não é bom para a correção do homem? Dr. Leitman, certo. Então seria melhor se fosse tudo ao nível de pensamentos e desejos? Dr. Leitman, certo. Michael, como podemos aumentar a nossa sensibilidade ao sofrimento? Dr. Leitman, para aumentar a nossa sensibilidade ao sofrimento, podemos fazer isso através de falar acerca deles, apoiar-nos mutuamente, e então o sofrimento aos nossos olhos seria mais significativo. E desejaríamos realmente aproximar-nos dele, por forma a erradicar, a fazer isto para que não apareça no nosso mundo. Então posso compará-lo a fumar, por exemplo. A pessoa fuma durante dezenas de anos e daqui por não sei quantos anos começa a sentir-se mal. Dr. Leitman, certo? Michael, ou simplesmente lê alguns livros, ouve algumas palestras, onde dizem que fumar faz mal à saúde, e desta forma vamos compreender isto por nós próprios e não precisamos de 30 ou 40 anos para senti-lo em nós próprios e passar por várias doenças. Dr. Leitman, certo? Michael, então podemos dizer que o caminho da Torá é uma espécie de caminho da educação? Dr. Leitman, com certeza que sim. A Torá é o que educa o homem, ou mais corretamente, o que educa a sociedade. Michael, e o que é que precisamos de ensinar? Dr. Leitman, a nós próprios. Precisamos de nos ensinar a nós próprios, para nos tornarmos bons para os outros, sermos pessoas que se apoiam umas às outras e para nos elevarmos acima da nossa natureza animal. Michael, e se a pessoa decidir assumir o caminho do sofrimento, deixar ir o que acontece, acontece, também é possível alcançar a revelação? Dr. Leitman, sim, mas é um processo muito longo, com muitos sofrimentos que a pessoa vai ter que experienciar. O homem tem liberdade de escolha, possa escolher, deve escolher o caminho da Torá, o caminho do sofrimento, a pessoa não tem esse tipo de escolha. Dr. Leitman, cada pessoa tem, não a cada momento no tempo, mas todas as pessoas têm. Então a pessoa pode escolher, não é que seja algo que a natureza espera na pessoa, desperta na pessoa um desejo para a correção. Dr. Leitman, não como a natureza inanimada, vegetativa, animal. O homem pode escolher que caminho tomar. Bem, aparentemente fizemos um escrutínio completo. Quer acrescentar alguma coisa? Dr. Leitman, gostaria de acrescentar que no nosso tempo estamos num estado no qual é necessário pensar baseado em que forças
continuamos o nosso desenvolvimento baseado no qual estas forças acontecem e se podemos substituir as forças más, as forças piores com forças mais confortáveis e mais rapidamente vamos alcançar a nossa correção. Real, claro que quando recebemos golpes, é verdade, ficamos mais doces, queremos fazer coisas mais corretas na vida. Mas assim que nos libertamos um pouco do sofrimento, cultivar o caminho da Torá é impossível. Podemos dizer que a conclusão em que podemos sair, temos que juntar o caminho da Torá, o caminho do sofrimento. Seguir apenas o caminho da Torá é impossível, totalmente sim, é impossível. Nós, enquanto seres criados, temos que receber alguns golpes, mas apenas através dos golpes também é impossível, Dr. Lightman, certo, é impossível. Então tem que haver algo no meio, Dr. Lightman, certo, temos que aprender a caminhar no meio.